Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori, por aqui falamos de livros e todo esse universo literário. E hoje eu vim mostrar para vocês as minhas novas aquisições, aqueles livros que vão entrar para minha estante. Já entraram alguns que eu ainda não abri a caixinha, mas chegaram por aqui por agora. E eu vou abrir junto com vocês. E é isso, estamos em época de Black Friday, a Amazon está assim com descontaços e realmente tem muita coisa valendo a pena. Eu já tenho a minha lista de desejados lá, então eu fico de olho que eu acredito que entrou em verdadeira promoção. Eu acabo adquirindo, né, aproveitando a promoção, não dá para adquirir tudo, infelizmente, né, mas o que está ali na minha prioridade, eu acabo aproveitando as promoções que estão rolando. E também agora, nessa época, tem muitos descontos nas livrarias por conta da Black Friday, né? E temos também em São Paulo a festa do livro da USP, e isso acaba puxando muitos descontos nas livrarias, porque vira um efeito dominó, né? Um lugar tá dando desconto, o outro também quer vender, e aí acaba dando desconto. Eu já tive a oportunidade de ir em algumas feiras de livros em São Paulo, festa do livro também, né? É outro nome que aí é usado, mas basicamente a estrutura é a mesma, é muito diferente de uma Bienal do livro, por exemplo, que tem stands assim bem preparados, tem roda de conversa com autores, sessão de autógrafos e tudo. Isso é mais voltado para quando é Bienal, né? As festas do livro, feiras do livro, elas são voltadas mais para compra de livros, então são grandes descontos, assim, geralmente de 50% para mais. E a primeira vez que eu fui numa festa do livro foi da Unesp. A USP é a mais famosa, mas a Unesp também faz, é ali perto do metrô Barra Funda. E, gente, eu lembro que eu cheguei lá, assim, meio desconfiada, porque sempre quando anuncia essas promoções, eu fico assim, gente, eu acho que não vai estar todo esse desconto, né? Então, fui lá pra ver como é que é. Achei que ia ter, tipo, sessões de autógrafos e tudo, como é uma Bienal. Mas cheguei lá, vi que não era isso, era realmente feira. E, assim, é basicamente uma tenda gigantesca, as editoras colocam lá seus livros em mesas, né? Cada editora faz a venda dos seus livros, né? Então tem editoras que são mais concorridas, assim, e as filas ficam enormes. Geralmente, Companhia das Letras, as filas são gigantescas. Quando eu fui nessa da Unesp, a fila estava gigantesca. Quando eu fui na da USP, eu já fui na da USP Leste também, que acontece na Zona Leste de São Paulo. Já fui na da Unesp, gente, assim, é uma experiência maravilhosa, mas é para compra de livros. Então você tem que ir ali já com a sua listinha, já com o valor que você pode gastar, porque a tentação bate ali, gente. E a primeira vez que eu fui meio despreparada. Confesso a vocês que eu cheguei lá e achei que os descontos não eram tão grandes assim quando eu entrei. Acho que a primeiro lugar que eu fui foi na Editora 34. E, gente, era tudo com 50% de desconto para mais. E eu fiquei louca ali. E aí, eu lembro que eu escolhi uma pilha, assim, de livro. Paguei, e aí o moço estava me atendendo, falou assim, e aí, cadê a sua mala para você levar, né? Onde você vai colocar? E eu, então, não tenho. Aí ele, você vai com a sacola, você vem de quê? De metrô. E ele muito generosamente até me deu uma eco bag e da Editora 34 que eu tenho, eu uso até hoje, assim, faz muitos anos, isso, uns 7, 8 anos, e eu uso até hoje essa eco bag como uma lembrança do meu consumismo. Na feira que eu fiquei meio descontrolada e eu vi que realmente os descontos são muito bons, e aí acaba que vira esse efeito dominó, né, de editoras colocando mais descontos, né, porque cada um quer fazer a venda dos seus livros, e na Amazon também há essa concorrência direta aí com as editoras, e os descontos ficam muito bons nessa época. Então, o ano passado eu aproveitei os descontos da editora Carambaia, direto no site deles, então assim, vale muito a pena. Então, é uma época para se aproveitar mesmo os descontos, e eu acabei comprando algumas coisas da Black Friday, outras foram antes, mas assim, gente, eu sempre compro livro com desconto, raramente eu compro um livro preço de capa, cheio, lançamento, pré-venda, é raro. Mas nesse vídeo temos uma exceção e eu vou começar por elas, né, gente? Falei demais, então vamos aos livros. Vou começar pelo livro que eu paguei o preço de capa, porque a hora que eu vi o lançamento eu
corri direto na livraria física para garantir o meu. E eu estou falando de A Pérola, do John Steinbeck. E, gente, assim, já li, né? Eu comprei, já comecei a ler no mesmo dia. Inclusive, já saiu um vídeo que eu falo um pouco mais sobre ele. Vou deixar linkado aí, caso vocês queiram ver o que eu achei do livro. Assim, já adianto que é maravilhoso. E eu gostei muito dessa leitura. E ele tem a mesma projeto gráfico dos outros 2 livros que sai pela editora Record, que é Vinhas da Ira e A Leste do Éden, então fica bem bonitinho na estante. Então o primeiro livro aí que veio pra minha estante já foi lido, favoritado, assim, maravilhoso. É esse, A Pérola, do John Steinbeck. O segundo livro, esse aqui eu comprei agora, mais recente. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês, não necessariamente eu comprei nessa ordem, né? É esse aqui, Meridiano de Sangue, desse autor, que, assim, eu gostei muito. O primeiro livro que eu li dele foi bem recente, é Onde os Velhos Não Têm Vez. O segundo é Estrada, que em breve falo com vocês também sobre, mas, assim, gente, eu gostei muito da escrita do autor, achei muito intenso as histórias dele. E aí, esse aqui entrou na promoção da Black, acho que tava com mais de 50% de desconto na Amazon, e aproveitei para garantir o meu. E, gente, assim, dizem que esse livro aqui é um livro que tem uma pegada também bem sanguinária, Meridiano de Sangue, né? Eu vou ler aqui para você. Essa obra-prima descreve um mundo brutal na fronteira entre o Texas e o México na metade do século XIX. Ao se basear inicialmente em fatos reais, uma gangue de pistoleiros que cruza uma terra de ninguém com a missão oficial de escalpelar índios. McCartney recria o oeste americano violento e imprevisível, em que o real e o imaginário se fundem em uma história com dimensões apocalípticas. Gente, assim, com certeza vai entrar para minhas próximas leituras. Eu não sei se eu consigo fazer esse ano, mas, assim, para janeiro, quero. E tá aí. Gente, a edição eu acho maravilhosa e combina também com as outras da editora Alfaguara. E é isso. O próximo livro que eu quero mostrar pra vocês... Ah, gente, esse aqui entrou na minha lista e eu logo comprei, que é Satan Tangó, que é desse Laszlo, não ouso pronunciar o nome desse autor, que foi o ganhador do Prêmio Nobel desse ano de 2025. Gente, e a minha surpresa quando esse livro chegou, que ele já veio com selo Prêmio Nobel, porque quando anunciou o ganhador, eu entrei já pesquisando as obras deles, eu já tinha dado uma olhadinha e comprei o livro. E, para minha surpresa, ele já veio com um selo de Prêmio Nobel, gente. Eu acho que já estava, assim, engatilhada as impressões da capa, e quando foi anunciado, eles já fizeram essa edição com o selo. E, por sorte, recebi, porque, assim, não daria tempo, assim, ao meu ver, de comprar porque o livro com selo, né? Porque eu comprei bem rapidamente, logo após o anúncio do prêmio. E está aqui para ser lido. Dizem que é um livro bem denso. Quem eu já ouvi falar sobre esse livro, que fez a leitura, foi a Jamile. Eu vou deixar o link do vídeo dela para vocês conferirem. Eu gosto muito do canal da Jamile. Inclusive, ela recentemente colocou o vídeo lá que ela fala das aquisições dela na Feira da USP agora, né, nessa semana. E eu vou deixar para vocês também ver, que lá vocês conseguem ver como é que funciona mesmo a feira, né, que é bem feirão, muito quente, gente. É assim, ela dá dicas de como você deve participar dessa feira. Faz muito tempo que eu não vou na feira, né, porque desde que eu me mudei de São Paulo eu não frequento mais esses eventos. Eu aproveito os descontos de maneira online, mas as dicas lá todas válidas, porque na época eu também utilizei muito dos recursos que ela falou: água, roupa leve, procurar as editoras com menos filas primeiro. Enfim, vejam lá o vídeo dela, tá bem legal. E aqui eu achei bem curioso, porque o índice começa, né? A primeira parte tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e a segunda parte volta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, eu já achei bem curioso. E assim, eu gosto muito dessas premiações, eu gosto de acompanhar. E fiquei bem curiosa com esse livro aqui, profundamente inquietante. E o pano de fundo desse livro aqui é a Hungria, é o país do autor, né? Esse aqui é um autor húngaro. E é a Hungria sobre o comunismo. Então tem muita coisa densa, muita coisa acontecendo, um aspecto mais sombrio. E assim, eu gosto muito desse tipo de livro e eu acho que vai ser um desafio, mas está aqui para ser feito em algum momento. E esse livrinho aqui maravilhosinho que chegou, gente, eu comprei esse livro, confesso que foi
pela edição, porque ele não estava na minha lista, mas quando ele entrou em promoção, ele entrou com 50% de desconto. Eu achei ele tão bonitinho. E Balzac é um autor que eu nunca li. Então, como é um livro curto, com uma edição linda, resolvi adquiri-lo. E assim, bem bonitinho, né? Uma edição de bolso da editora Antofágica. E aqui vem um QR Code para a gente ter acesso a um material complementar, acho que é uma aula com alguém especialista na obra, né, no autor. E assim, eu gosto muito. Ó, tem um cardzinho aqui do Dostoiévski, que eu acho que foi o outro lançamento deles, recente. É uma obra bem curiosa, que entrelaça aí com o meio artístico, né, de obras de arte mesmo. Então, curiosa para essa leitura aqui. O próximo livro também entrou em promoção, 50% de desconto, é Canção de Natal, do Charles Dickens. Eu comprei nessa edição aqui da Penguin. Eu já fiz a leitura desse livro na edição da Antofágica, só que eu fiz no Kindle. Então, a gente vai ler no meu clube do livro, agora no mês de dezembro, vai ser uma releitura para mim, e eu quis pegar uma edição física. Eu estava de olho numa da Martin Claret, que a tradução nem é canção de Natal, são cânticos de Natal e outras histórias. Mas ele está sob encomenda na Amazon, acho que não daria... não teria tempo hábil de chegar, né? Então eu resolvi comprar esse aqui que entrou de promoção. E esse aqui é uma história clássica do Charles Dickens, que passa aí na época de Natal. É muito legal, muito interessante, até para criança é bem legal. Inclusive temos edições aí que são voltadas para criança. E eu tô curiosa, até pro texto de apoio aqui, eu gosto muito dos textos de apoio da Penguin, né? Vamos ver se esse aqui também é bom. E é isso, esse aqui também entrou para estante e para minha coleção da Penguin, que eu adoro, é um dos meus xodózinhos da estante. O próximo livro... Nossa, esse aqui, gente, foi muito aleatório e ele veio de uma pirâmide literária. Esse livro fora de série. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Gente, não é o tipo de livro que eu leio, mas eu estava lendo um livro que chama... Gente, agora me fugiu o nome. É de Ruth, do Emílio Garofalo. Pronto, peguei o livro. Esse livro aqui, deixa eu achar aonde que tá... Esse livro foi uma verdadeira pirâmide literária para mim. Minha lista de desejados aumentou enormemente. Aqui, achei, tá na página 99. Ele recomenda esse livro aqui. Esse livro abre nossos olhos para quantos fatores fora de nosso controle estão envolvidos no sucesso. Por exemplo, você sabia, intrépido leitor, que o mês de nascimento tem enorme influência em quão bom jogador de hóquei um garoto canadense tenderá a ser? E não estamos falando de astrologia. O meu comentário no livro foi assim, como assim? Isso aqui me deixou... É um livro cristão do Emílio Garofalo, né? Então, esse comentário, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, como assim? E ele coloca claramente que não tem a ver com astrologia, né? E nem teria por que ele falar algo sobre astrologia, né, no meio cristão, mas o assunto me chamou muito, muito atenção. E antes de terminar a leitura mesmo, assim que ele vai falando dos livros, eu entro na Amazon, vejo, coloco na minha lista lá, e esse aqui tava de promoção. Inclusive, virou uma pirâmide literária esse livro aqui, gente, porque assim, a minha lista cresceu exponencialmente. Alguns livros esgotados, que já me deu faniquita. Sabe, quando um autor indica um livro esgotado, eu fico assim, meu Deus, e agora? Eu vou precisar encontrar esse livro. Mas enfim, esse aqui estava de promoção na Black Friday, então aproveitei para adquirir. E assim, é um livro curtinho, 250 páginas, da editora Sextante. E realmente é um livro assim que nunca teria passado no meu radar se não fosse a leitura desse livro do Emílio Garofalo. E está aqui para ser feita, eu acho que eu vou fazer em breve, porque eu já terminei esse livro, né, e como me deixou curiosa, vou colocá-lo aqui para entrar nas minhas prioridades. Outro livro, que também não estava no meu radar, foi esse aqui, na verdade é um combo, né, gente? Esse ali, Fausto, do Goethe. Eu falei um pouco mais dessa aquisição no vlog de leitura que saiu no mês de outubro, que ficou dividido em duas partes, mas lá na primeira parte eu falo que eu fiz um curso sobre esse livro, né, do Fausto, e eu descobri que além do Fausto 1 e Fausto 2, teria o Fausto 0, que é uma edição esgotada da Kozak Naif, e aí eu fui atrás, porque eu fiquei muito curiosa para ler o Fausto 0, né, e aí eu já comecei a ler o Fausto 1, já tinha lido assim 16%,
eu comecei a ler no Kindle, e aí comprei a edição física, só que aí eu descobri que as meninas do clube da Jamile, vou deixar linkado aí, e já falei da Jamile aqui, né? E aí vocês entrem lá no canal dela, e ela em algum vídeo vai falar sobre as leituras que ela vai fazer sobre Pacto Fáustico. Então, ela vai fazer a leitura de Fausto, Mestre e Margarida, Dr. Fausto, do Thomas Mann, e aí eu acabei guardando o livro para poder ler com as meninas, mas esse aqui elas não vão ler, que é o Fausto Zero, então eu quero ler antes, e ele tá aqui, foi uma das aquisições em sebo, ele tá em excelentes condições, inclusive ele apareceu no vídeo de livros raros, que saiu no vídeo, saiu aí no canal recentemente, vou deixar o link aqui para vocês também conferirem os livros raros da minha estante. E tá aqui, né, esse combo de Fausto para ser feito no próximo ano. E agora vamos para livros cristãos. Eu comprei alguns. O primeiro deles, eu não sei se esse livro já apareceu aqui. Eu acho que não. Tô com dúvida, hein, gente, mas... O Céu Reina, porque esse aqui era um livro que a gente tá lendo no clube da Naná Castilho, do Filipenses 4:8, e eu inclusive levei ele na minha viagem, que apareceu aí no vlog de outubro, mas acabei não conseguindo finalizar essa leitura junto com as meninas. Eu acho que a leitura já foi finalizada. Tô perdida, como eu não consegui participar de maneira síncrona, porque eu aproveitei para terminar esse aqui, e esse aqui ficou para trás, mas eu quero finalizar e ver as aulas lá da Naná. O Céu Reina, tenha coragem, descanse no nosso Deus, Deus está no controle. Ele vai falar sobre problemas de família, tratamento de doença, perda de emprego, ano de eleição, ano de tempestade, conserto de carro. Com que facilidade 3 palavrinhas podem encher nossa vida de ansiedade e de medo. Mas para cada uma dessas preocupações, existe uma resposta de 3 palavras: o céu reina. A Bíblia diz que Deus está envolvido de forma pessoal e intencional em tudo que acontece nesse mundo. Ele reina sobre cada lágrima, cada cicatriz, cada crise, cada conflito. Quando passamos por angústias, podemos encontrar refúgio olhando para cima e deixando a paz de Deus reine em nosso coração. Assim, gente, parece um livro para se chorar, né? Porque falar de problemas nunca é agradável, mas quando a gente tem esperança em algo, as coisas ficam um pouco melhores, né? A gente tem esperança, a gente tem mais coragem. Então, eu acho que é nessa pegada esse livro aqui. E o próximo livro que eu comprei foi por indicação da Mari. Vou deixar o canal da Mari para vocês aqui. Foi uma leitura 5 estrelas para ela. A gente tá no plástico, porque eu abri e nem abri o plástico. A Brecha em Nossa Santidade. Kevin de Jong, acho que é assim que se pronuncia. E é um livro também cristão, né? E a Mari favoritou esse livro e a gente tem um gosto muito parecido, então eu acabei comprando e tá aqui para ser feito também em algum momento. Esse outro livro aqui, também cristão, eu comprei lá no encontro do Filipenses 4:8, que foi em Águas de Lindóia, em São Paulo. Registrei um pouquinho também lá no vlog de outubro. E a Naná anunciou que esse vai ser um dos livros lidos no clube dela. Então, tava lá com desconto, eu aproveitei para comprar. O Resgate da Identidade Feminina, a resposta do Evangelho à confusão da cultura. Então, também um livro cristão, de um assunto que muito me interessa e tá aqui pra gente fazer o ano que vem. E outros 2 livros de um autor que é um crítico literário, e a escrita dele não é fácil, gente. Eu já dei uma olhada na introdução dos 2 livros, né? Eu gosto de fazer uma inspeção nesses livros de não ficção que chegam em casa, né? Porque não tem risco de spoiler e tudo. E esse aqui, Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do René Girard, e A Crítica no Subsolo. Os 2 livros são de crítica, e esse aqui vai falar mais sobre a parte de mitologia, né, e sobre o judaísmo. Esse aqui vai falar sobre autores específicos, inclusive sobre Dostoiévski. Então, são 2 livros que muito me interessaram e estavam com um desconto maravilhoso. Esses livros são muito caros e eu aproveitei para adquirir. E agora vamos para as caixinhas. Vamos abrir primeiro essa. Ai, não tem nada para eu abrir aqui. Que trágico. Gente, a pessoa despreparada veio gravar o vídeo sem ter nada pra abrir. E aí eu vou tentar abrir com a caneta, porque se eu sair daqui, a minha filha não me deixa voltar. E ela tá comportadinha ali pra eu gravar o vídeo. Vamos abrir com a caneta mesmo, certo? Bom,
Que emoção! A gente estava muito curiosa para ler esse livro dessa autora, Isabel Allende. Eu comprei esse box aqui que contém A Casa dos Espíritos, que era o livro que mais me interessava da autora. Eu já li um livro dela que chama A Longa Pétala do Mar. Gostei muito, tirando a abordagem um pouco política da autora, assim, que não me agrada. Essa panfletagem ideológica política no livro não me agrada. Mas eu gostei muito da escrita, do pano de fundo histórico e tudo. E A Casa dos Espíritos é o livro mais famoso dela. E eu tava de olho nesse livro, nessa edição, porque ele tem uma edição em brochura. Mas a capa dura me agrada muito, sabe? Até por questões estéticas, de conservação mesmo dos livros. Mas ele é meio touch. Olha. E o livro individual, só esse aqui, estava quase o preço do box. Então, comprei o box e me surpreendi que seria uma trilogia. Gente, eu não achei que esse livro tinha continuação. Então, assim, foi pra mim uma grande surpresa e fiquei mais animada ainda. Gente, eu adoro sagas, eu adoro livros que têm continuações, gosto muito mesmo. Então, animada pra essa leitura aqui. Esse livro já estava na minha lista, assim, há muito, muito tempo. Então, nosso box é maravilhoso, né? Maravilhoso. Ai, eu estragando o livro. Misericórdia. Olha, que belo. Muito bonito mesmo o box. Então tá aqui mais um box para minha estante. Achei belíssimo. Vamos abrir esse aqui. Eu já sei qual é esse livro. Esse livro também estava na minha lista. E eu fiquei em dúvida se eu gostava ou não dessa capa, porque ele tem uma outra capa, só que é um pouco mais difícil de encontrar. Mas aí ele entrou em promoção com 50% de desconto. Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Gente, esse aqui é um romance, é um livro da Dark Side, junto com a editora Wish. Eu acho que a Dark Side comprou a Wish. Eu tenho até algumas edições da Wish quando era independente, né? Mas assim, bem bonita. A Dark Side costuma caprichar nas edições, né? No projeto gráfico e tudo. E é isso, Norte e Sul é a história, né, do período vitoriano, né? Que o pano de fundo aqui é a Revolução Industrial, acho que é isso mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Refletindo o contraste entre o norte industrial e o sul bucólico da Inglaterra, conhecemos Margaret Hale e John Thornton. Ela, uma jovem aristocrática arrancada do seu lar pastoril, ele um rígido proprietário de fábrica. Unindo crítica social e romance, Elizabeth Gaskell nos envolve com sua prosa cheia de duras confissões de amor e os efeitos da Revolução Industrial no período vitoriano. Então, gente, ó, eu adoro romances vitorianos. Então, tá aqui para ser feita em algum momento. E o último livro que acabou de chegar, gente. De verdade, antes de eu sentar aqui para gravar, chegou a notificação que ele tinha chegado ali na portaria para mim. E eu fui lá buscar. Esse livro aqui é da editora João e Maria, que na verdade é para minha filha. Eles me mandaram um exemplar de um livro que eu... Olha, tá saindo a tinta. A editora João e Maria é uma editora que os donos são católicos, né? Então, alguns livros dele é voltado para a fé católica. Mas, olha, gente, olha aqui. O desastre. Sujou minha unha tudo. Socorro, Deus! A editora João e Maria, como eu estava dizendo, ela é uma editora que ela tem um acervo de livros católicos e eu sou assinante do clube deles. Então, na verdade, eu assino para minha filha e todo mês chega uma caixinha de livros para ela e é muito legal e ela gosta muito. E a gente teve uma surpresa com os últimos 2 livros, que eles vieram com referências claras à fé católica. E nós não somos católicos, né? Nós somos protestantes. E aí eu entrei em contato com o suporte, comuniquei o fato e tal. E eles muito gentilmente me mandaram um livro em troca do último livro que veio. E eu acho que a minha filha vai gostar muito. O Guto Glutão, esse aqui. Guto Glutão, bicho papão. E
Eu gostei muito do atendimento deles, eles foram muito gentis, muito atenciosos e compreensivos, né? E por isso vou continuar sendo assinante do clube, inclusive cogitei a cancelar minha assinatura justamente por isso, né, por ter vindo 2 livros seguidos relacionados à fé católica. Mas para quem é da fé católica, são livros bem interessantes. E olha, gente, eu já tinha visto esse livro, né, na página, no perfil deles, e eu tinha achado muito legal. Eles fizeram alguns vídeos, algumas pessoas que compraram o livro, receberam em casa, fizeram vídeos, né, e eles foram compartilhando. E eu já tava de olho neles, então quando a moça do suporte lá me ofereceu, acho que é a moça, acho que é. Quando o pessoal do suporte lá me ofereceu a possibilidade de escolher algum livro do catálogo, eu logo escolhi esse aqui. E ó, inclusive veio com uma cartelinha de adesivos. Eu acho que minha filha vai gostar muito. E é isso, gente. Vocês gostaram de acompanhar os novos livros da estante? Terminamos com a mão suja de tinta, uma caneta estourada, porque não separei os materiais básicos para fazer um vídeo de unboxing. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Comentem aí se vocês gostaram de alguma edição, ficaram interessados. Eu vou deixar os links aí para vocês conferirem o preço. Às vezes ainda continua em promoção, né? E é isso, até um próximo vídeo.